Oi, 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 Tufituf! Começando aqui agora mais um vídeo no canal Bi. E se você, é claro, ainda não é inscrito no canal Bi, se inscreva aqui embaixo, mexe o dedo no like, porque isso é muito importante. Já bate boa no sininho, porque tem vídeo no canal de segunda a sexta, com nosso horário marcado, às 11 horas da manhã, Bi. Vamos puxar um fôlego aqui agora, Bi, porque o World of Fry, Bi, chegou assim muito bem. E no episódio seguinte, Bi, aqui agora no 2, foi um episódio... Eu acho que tenso, foi um episódio muito tenso, tocou em pautas que foram bem interessantes, assim, no mundo da própria indústria e tudo mais. Foi bem legal esse episódio em si, a gente pôde ver, assim, um aprofundamento maior no Pan e no Notch, nessa primeira história, assim, que é o New Ship. Eu trouxe aqui agora o que eu achei do segundo episódio de World of Fry, começando ali em si, com o nosso Pan, ele tentando... fazer presente, né, Bi? Puxar um pouco o saco do diretor, eu acho que era o diretor em si, chamar a atenção, né, para que ele pudesse marcar uma primeira impressão que fosse agradável ao diretor. Eu acho que ele é diretor, não tenho certeza aqui agora se ele é diretor, mas ele era bem importante, tanto que o Pan, ele foi lá no Google e deu um Google e pesquisou o nome do diretor e viu que ele tinha feito um projeto, só que o diretor não tinha feito esse projeto, então ele ficou assim numa saia justa e foi algo bem assim desconfortável, foi algo bem notável que todo mundo prestou atenção, que ficou um pouco assim, sabe, ficou um clima estranho, só que em seguida, Bi, veio algo assim que eu estava imensamente ansiosa para saber como é que ia ser debatido e como ia ser agora trazido pra gente essa relação do Notch e do Pan. Mas nesse ponto aqui agora foi algo bem importante, porque você viu que você tem que manter as aparências pro público em geral, o diretor, né, e tudo mais, assim, as aparências de fato. Então, quando você tá nesse ponto e você tem que se manter ali algo, sabe, que você não está vivendo, sabe, é algo que acontece. E ficou bem visível logo desde cara que o Pan queria manter essa primeira impressão muito agradável ao novo diretor, porque ele tava de olho em outras questões de trabalho já, então, sabe, então acho que foi bem legal isso também. Comentando aqui agora que foi a própria repercussão que a live teve, né, foi algo ali que ficou bem nítido que o Pan não queria fazer, então causou uma comoção ali diferente com os fãs deles, e isso foi algo bem... que foi bem narrado nesse episódio em si como um todo, mas aqui agora teve uma pegação nessa parte que o Notch foi lá, deu o celular pro Pan, né, falar tipo, poxa, tá, então faz aí o que você quer fazer. Essa relação dos dois, ela não é, assim, totalmente construída até então, tem algo que ainda pode ser mais agregado, porque estamos no segundo episódio ainda de fato, mas isso ficou bem interessante e ficou algo ali a se pensar, sabe, porque o Notch, ele tava diferente até então, ele tava agindo diferente, ele viu que tava um clima diferente, então é algo que você viu que teve no episódio 1 e agora que tá um pouquinho assim, sabe, entre os dois. Comentando aqui agora, Bi, sobre as agentes dos dois, as managers, as empresárias de fato, assim, no geral. Gente, eu acho que elas são assim... né, Bi, eu acho que elas estão ali, é algo que elas estão ali de fato, e é algo bem presente que, né, nos dois de fato, tanto no Pan e no Notch, e você vê que elas não sabem nem de uma vírgula que acontece, mas elas vão se mostrar ser algo diferente. Eu acho que eu tô ainda com esse ponto, mas talvez aconteça, talvez não. Mas depois, Bia, aqui agora, que é um detalhe, é o diretor. Eu fiquei com um pezinho atrás com esse moço, ele não me desceu muito bem, sabe? Eu acho que ele vai voltar em algum momento da história, mas eu acho que ele tá ali e tem algo ali entre ele, porque esse moço, ele chegou ali um pouco diferente, ele não tava, sabe, não bateu o santo, não bateu muito bem, sabe, eu acho que ficou algo ali diferente, ficou algo ali no ar, sabe. Um tópico aqui agora, Bi, que eu tenho que pronunciar aqui agora com vocês, é que, gente, o Pan, ele é um personagem que tá sendo muito bem construído, ele tá sendo muito bem construído porque realmente dá um close, assim, nele, muito importante, que você vê que o ator, ele entrega um desconforto, sabe, tipo, na própria expressão dele, e você fica assim... E agora, o que é isso? O que isso significa? Porque você vê ali na mesa que ele tava um pouco desconfortável, ele tem ali, sabe, todas, assim, algumas questões com ele, e eu acho que isso tá sendo muito bem amostrado, só que não é certeza ainda, sabe, de fato, porque é no segundo episódio em si, então, olha... tudo tá ali, mas tudo tá acontecendo. Mas aqui agora, Bi, é que ele presta muita atenção nos comentários na internet, no Twitter. Ele fica muito de olho sobre isso também. Ele tenta, né, entregar o seu potencial ali no geral, né, entregar algo bom pro fã. E o fã, né, não tá contente, Bi, com o que ele faz, o que, sabe, tipo, se ele é ele mesmo ou se ele não é ele mesmo, se ele fala alguma coisa. Então eu acho que isso é um tópico muito importante, que tá sendo muito bem mostrado aqui agora e que ele realmente ele vai pra uma escala assim... olha, assim, que é
muito assim no final. E tem ali os dois que estão começando aqui agora no mundo da própria atuação, né, Bi, nos personagens na série. Então eu acho que aqui, Bi, é um detalhe muito importante, porque você vê que tem uma troca legal aqui entre os dois. Eu vi assim que foi uma troca bem legal, porque um tava nervoso e o outro ele já tava um pouco mais tranquilo em relação a isso. Então ele passa uma segurança pro outro. Aonde eu vi foi, eu senti mais ou menos isso. Mas eu acho que eles têm muito a brilhar e já é de fato um casal que eu estou extremamente ansioso pra ver a história dos dois, porque é realmente muito legal como eles foram construídos até então, desde o episódio 1 até agora. Já tem uma construção ali, já tem algo básico pra gente, sabe? Um ponto aqui agora muito importante desse episódio em si foi que o Pan pediu pro Notch se afastar dele, pediu pra ele não curtir mais as fotos dele, pra não ter mais interação e se afastar dele de fato. Eu acho que foi assim. Teve gente que interpretou isso de várias maneiras, mas eu acho que ainda eu vou ficar um pouco em aberto com isso, porque eu não quero decretar ainda um ponto aqui agora, porque eu acho que no terceiro episódio vai ser algo muito mais bem trabalhado, porque começou ali no final do episódio em si ser algo muito mais bem, sabe, muito mais assim, tipo, tem algumas pontas soltas ali, e o Notch ali ele fica sem entender isso, e depois ali, Bi, eles começaram uma cena de pegação. E foi algo que, né, Bi, juntou com o que já tinha acontecido aqui agora, né, no episódio, e o montuado de tudo isso. Então, ele já tava, assim, muito pensativo sobre isso. Então, foi algo que juntou ali. E eu acho que foi um ponto, assim, muito legal, assim, sabe? Tipo, ser isso falado aqui na série, ser isso tratado aqui agora, ser meio que trazido isso pra pauta, porque realmente você viu ali que as agentes dos dois, elas estão ali, tipo, poxa, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui sim. E isso também, sabe, é algo que precisa ser muito mais bem trabalhado aqui agora, porque isso foi muito trazido aqui agora, desde o episódio 1. Então, isso aqui agora foi, sabe, foi tudo ali, sabe, foi algo bem legal, assim, sabe, tipo, poxa, estão falando sobre isso aqui também, isso aqui também. Então, é algo que passou ali pelo Pan e ele, poxa, sabe, se juntou ali com tudo que ele estava pensando e ele acabou, né, Bi, passando mal. Ele, né, Bi, não conseguiu prosseguir a cena, então foi um montoado de tudo ali. Então, isso aqui acontecer na série foi algo, sabe, que, tipo, poxa, sabe, te traz um estalo ali agora quando você assiste. Então, é algo que a série tá fazendo, assim, com perfeição, porque realmente até agora, Bi, a série tá mandando muito bem. E depois, Bi, assim, o Pan, ele tem um muro em volta dele. Eu acho que ele já foi uma pessoa muito machucada. Ele usa esse muro, assim, né, Bi, pra deixar as pessoas um pouco afastadas dele. Ele é assim desde o primeiro episódio em si, e ele já tem alguns, assim, pessoas que já conhecem ele como ele é, e como é o próprio jeito dele também. Então, ele já tem esse muro, e que as pessoas conhecem também, e que ele chega a ser, assim, um pouco arrogante, se não muito também em alguns pontos, mas eu acho que isso ele usa pra ser uma válvula de escape pra ele. Ele não gosta que ninguém passe a perna nele, porque eu acho que ele já sofreu muito, sabe? Tipo, poxa, sendo ator na própria indústria, então ele usa isso como uma barreira para ele ficar protegido. Eu acho que eu entendi isso até agora, eu acho que tá sendo muito bem construído isso também, mas depois, Bi, foi algo que foi aumentando, sabe? Comentando aqui agora que o Pan, ele queria fazer muito uma boa impressão pro diretor, né, Bi, e ele acabou, no momento ali que ele passou mal, na sua cena com o Notch, ele, né, Bi, o diretor repensou o que ele estava pensando sobre o Pan e acabou decidindo não chamar ele para uma série que ele ia fazer. Então, o Pan, ele ouve isso, ele ouve o que o diretor falou sobre ele, porque foi algo que você viu que o Pan tava assim com o diretor desde o início do episódio em si. Então, você vê que ele tava tentando manter algo ali pro diretor para chamar ele para um novo projeto, e o diretor acabou no momento ali que o Pan não tava bem com ele mesmo, sabe? No momento ali que foi, sabe, tipo, poxa, e é algo também que você se põe no próprio lugar do Pan, porque realmente você viu que o Pan estava num momento assim muito, com muita coisa sobre ele, muita coisa na própria cabeça dele. Então ele chegar num ponto ali e, né, Bi, ele não conseguir prosseguir na cena e o diretor achar, né, Bi, repensar o que ele já estava pensando sobre o Pan em chamar ele pra série nova que ele ia fazer, foi algo que mexeu muito com o Pan. Então, quando ele chora, sabe, ele transmite, sabe, isso é algo que você fica tipo, poxa, tô te entendendo, sabe? Tô te entendendo, sabe? Tipo, poxa, aqui, tal, tal. E ele fica muito triste com isso. Mas depois, né, Bi, ele tem que seguir a vida. E assim você vê que ele usa uma máscara, Bi. Ele usa uma máscara pra esconder, sabe? Com o sorriso dele. Ele tenta fazer uma publi ali, né? Pra quem ele meio que contratou ele. E ele tá num momento muito tenso, sabe? Ele tá num momento ali muito triste com ele mesmo. E ele mesmo assim tem que fazer o trabalho dele, sabe? Então ele põe uma máscara e ele veste essa máscara. E ele tenta, sabe, fazer o trabalho dele com perfeição, sabe? Tipo, tentar trabalhar com, sabe? Então, eu acho que
sabe, esse episódio em si focou muito sobre isso e foi, assim, algo que explodiu no final, sabe? Foi algo que foi bem construído e foi bem narrado, bem pautado, e você viu que foi focado meio que todo o episódio em si, no Pan, é claro. Comentando aqui agora, Bi, sobre o ator que fez o Sky em Secret Crush on You, não sobre o ator, o personagem do ator aqui agora é porque eu não sei o nome dele aqui agora na série. Mas voltando aqui agora, Bi, é algo que a gente viu que é muito mais focado no Pan, né, Bi? É muito mais focado no Pan e as outras pessoas que a própria agente cuida ficam um pouco de lado. E ele acabou aqui agora utilizando uma roupa que o Pan já tinha usado no começo da temporada em si, e o Pan não gostou, né? E você viu ali que tem uma conversa ali muito importante, porque você vê que o Pan realmente é o que as pessoas estão mais de olho, mais focado. Você vê também que esse personagem em si ele vai ser muito importante. Eu acho que até pro Pan, até pra construção da história assim como um todo, eu acho que ele é bem importante, mas eu acho que ficou ali, você viu que teve um diálogo ali importante, que você entendeu que é mais focado no Pan, que as pessoas querem mais ver o Pan de fato, então isso ele falar foi bem importante, mas depois em si teve o Notch, falou ali o que ele estava sentindo, né, Bi, com o Pan, e o Pan também jogou ali alguns diálogos ali muito importantes, e comentou também o que já tinha acontecido entre os dois aqui agora nesse episódio em si. Eu acho que foi um episódio, assim, que eu queria ver muito a noção do Notch, sabe? Foi um episódio que eu tava, assim, muito interessante, sabe, no ponto com ele. Eu acho que eu fiquei, assim, um pouco curioso também pra saber como ele tava nesse ponto, sabe? Como trouxe aqui agora pra esse diálogo em si. Eu acho que foi bem importante. Você viu que aconteceu um diálogo e foi ali, você viu que ele manteve a sua expressão até o final, porque de fato, assim, os dois já se conhecem já tem um tempo, então ele conhece o Pan e o Pan conhece ele. É algo também que já fica bem construído pra gente, então você entende essa linha de narrativa, esse núcleo aqui agora, então isso é bem importante também. E depois, né, desse diálogo ali, uma troca ali no próprio camarim, eles foram levados para fazer uma entrevista ao vivo, uma live, e tinha repórter, tinha tudo, e ali você vê o fanservice acontecer. Você vê que os dois não estavam num momento muito bom, e o próprio Pan não estava num momento muito bom, e ele tinha que fingir sorrir, sabe? Ele tinha que estar ali fingindo que ele não... Sabe? Foi algo, assim, extremamente... Eu fiquei, gente, o que vai acontecer aqui agora? E realmente, o Pan não estava muito bem, ele não estava muito bem de fato, e você vê também que no momento ali que o próprio repórter ele pergunta por que o Notch não curtiu as fotos novas do Pan. E fica algo ali, tipo, poxa, eu briguei com ele, vocês estão achando que eu briguei com ele porque eu não curti as fotos dele? E eu fiquei, gente, é algo que realmente acontece, é algo que realmente eu já vi acontecer entre atores na vida real, eu já vi isso acontecer, eu tava, não vou dizer nomes aqui agora, mas eu já vi isso acontecer, e olha... É algo realmente que acontece, Bi, é algo que... Gente, eu fiquei, gente, isso é muito real. Isso é muito real, isso acontece, eu fiquei, gente... Mas depois, né, Bi, assim, esse ponto foi, olha... Oh my god, Bi, isso acontece de fato. E ele, né, falou, né, Bi, ali e tudo mais. O Notch seguiu ali, né, Bi, ele seguiu com a entrevista, só que o Pan não tava muito bem. O Pan não tava muito bem e o moço tava suando, Bi, suando muito. E ele acabou passando mal, né? Ele acabou passando mal de fato. E depois ele é levado lá com o Notch pergunta se ele fingiu desmaio. E o Pan não fala, né, Bi? Ele fica ali um pouco tenso com isso. Ele pergunta se já acabou a live ou não, pra ele voltar pra live também. E chega um momento ali muito... desse episódio em si, que foi algo muito que todo mundo comentou, Bi, porque eu acho que esse episódio em si foi bem focado nisso também, porque é algo, Bi, que você entende que se você é você mesmo, as pessoas já te criticam. Se você não é você mesmo, te criticam. Sabe, te criticam só por você existir. Eu acho que esse ponto foi muito importante, porque você viu ali também que, sabe, você fica se perguntando se ele sobe essa barreira, sabe, ali em volta dele pra tentar se proteger, se ele é arrogante, para as pessoas não passarem a perna nele. Então é algo que você viu que ele desmoronou aqui agora. Essa parte do episódio em si foi algo bem interessante de se ver, porque realmente aconteceu, sabe, foi uma construção pra tudo aqui agora. Então foi algo bem importante mesmo, porque você viu como tudo aconteceu e você viu a trajetória de tudo, sabe? E eu falo aqui de novo aqui agora, é que os dois já se conhecem já tem um tempo e você vê também que o Pan, ele não dá essa liberdade, sabe? Tipo, pro Notch, sabe? Porque ele já se conhece há muito tempo, só que ele não dá, sabe,
essa troca com ele, sabe? Ele fica mais com ele mesmo, ele tem muito medo, eu acho que de se machucar, eu acho que ele já foi muito machucado, sabe? Então ele coloca isso pra fora, ele diz porque ele tá assim, ele questiona, sabe? Ele fala sobre isso, você vê também que a própria indústria é algo que, tipo, poxa, ele já tava sendo muito bem construído aqui agora. E o Norte chega a dizer que, né, B, o mundo tem pessoas ruins e que sempre vai ter pessoas ruins, né, no seu caminho e que você, sabe, mandou ali uma conversa muito boa, foi um diálogo muito interessante. Então você vê ali que ele já estava farto de tudo isso, sabe? Então eu fiquei me perguntando muito sobre essa cena em si. Então, sabe, é algo que eu fico assim, eu quero só imaginar, só pensar, porque o episódio que vem, Bi, vai ser muito importante, porque você viu aqui, sabe, que a própria indústria, sabe, você vê ali que, tipo, o Pan estava extremamente cansado. Você viu aqui agora que causou um cansaço mental nele e físico, sabe? Então, é algo que, tipo, poxa, a série tá tocando em pautas que são muito importantes e precisa muito mais ser, sabe, falado sobre isso, sabe, trazer em pauta, porque isso realmente, a série em si tá trazendo isso que você fica se pensando, se perguntando, sabe? Então, isso te causa, você fica pensativo sobre isso, você fica pensando sobre tudo, sabe? Então, eu acho que a história em si, ela tá caminhando pra um ponto, assim, muito bom e essa trajetória em si tá assim, muito bem contada e desenvolvida até então. Ele comenta também, assim, sobre o fanservice, ele faz um fanservice de um jeito, assim, um funk é de outro e tudo mais, sabe? Ele comenta muita coisa, sabe? É muita coisa, assim, que ele comenta, sabe? Em pouco tempo de diálogo, sabe? Um pouco tempo mesmo, assim, de fato, mas é algo que você viu que já foi muito, sabe? Papum pra você, sabe? Então é algo que eu fiquei pensativo muito, 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 muito. E ainda tô, mas, gente, esse episódio em si levantou pontos assim que foram bem importantes, sabe? Levantou assim o hater na internet e tudo mais, comentários assim, o tanto que ele é dependente de estar lendo comentários também na internet e que isso machuca ele também, sabe? Então isso foi muito bem contado e narrado até então. Então esse episódio em si já focou muito bem em pautas que foram muito bem interessantes na própria indústria e tanto assim também em pautas muito importantes aqui agora pra gente ver e, sabe, pensar, ficar pensativo sobre isso. Então foi algo muito importante aqui agora. A própria série em si tá entregando tudo em quesito de atuação, direção, sabe? Em tudo, porque tá muito perfeito até agora, tá muito bom mesmo, Bi. Então é algo assim que a gente volta aqui de novo pra comentar sobre o episódio 3, porque esse episódio em si teve muita, 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 muita coisa mesmo importante. Foi algo assim muito bem falado e trazido pra pauta até então aqui agora nesse episódio em si. Então eu acho que foi muito bem, assim, esse episódio, sabe, como um todo. E estou, assim, ansioso pro próximo. Então, gente, eu comentei tudo aqui agora com o meu roteiro. Foi, assim, um vídeo grande, eu acho, não tenho certeza. Mas estou aqui agora muito ansioso pro episódio que vem e vamos ver como vai acontecer, porque, gente, até agora tá entregando tudo, tudo mesmo. Então é isso, Bi. Eu fico por aqui hoje. Foi um vídeo, assim, muito focado na minha própria opinião, no que eu achei do episódio em si, sabe? A atuação foi muito boa, de fato, Bi. Então, eu fico por aqui hoje. Gente, eu tô pensativo ainda sobre isso, sabe? Eu tô pensativo muito sobre a série, tudo que ela disse aqui agora. Estou, assim, pensando muito, muito, muito mesmo. E é isso, Bi. Vamos comentar semana que vem, porque foi um episódio muito, assim, de altas emoções e que você ficou pensativo. Eu fiquei muito, Bi, muito, estou até agora. Então é isso, Bi, ó. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.